As eleições já acabaram há algum tempo. Bolsonaro perdeu as eleições. Bolsonaro está nos Estados Unidos, está em Orlando. Bolsonaro já passou por um processo de depressão, já passou por um processo de tentar um golpe, foi abandonado por muitos dos seus aliados, que naturalmente perceberam que ele é um perdedor. No entanto, apesar disso, nós ainda estamos falando dele. Por quê? Meu nome é Rogério Ferreira, esse é o Multiverso. Existe uma faixa da população que é machista, racista, reacionária, conservadora. Uma parte da população que é protestante fanática ou católica fanática. Uma parte da população que simplesmente não aceita a existência de outra parte da população, nem que de outras culturas ou de outros modos de viver. Pega o uso de armas, que considera normal escravizar, considera normal pessoas morando nas ruas, pessoas passando dificuldades e sem nenhum apoio do governo. Pessoas que também são manipuladas por quem está no topo da escala do poder. Os grandes empresários que querem evitar o trabalho com direitos trabalhistas, se puderem, escravizariam também. Que querem retrocesso nas leis. Então existe aí uma gama de interesses que usaram a figura de um deputado medíocre, um deputado que por 28 anos não chegou a fazer nenhuma lei que se preste, que só falou bobagem em cima de bobagem contra minorias, contra etnias, que pregou que a ditadura militar foi uma coisa importante, que a tortura e que os torturadores tinham que ser homenageados. Mas esse homem, ele simplesmente era um mascote desses outros interesses. Pegaram esse homem com essas ideias distorcidas e disseram, olha, vamos fazer com que ele seja a nossa imagem pública, ele seja a nossa representação pública. Um homem muito pouco inteligente, covarde, ligado às milícias, ligado às falcatruas mais espúrias, né? As falcatruas mais baixas, mais mesquinhas. Então qual era a estratégia? Já que a direita já não ganhava eleição há bastante tempo, e precisava alterar as leis trabalhistas para a presença do Estado fosse diminuída ou quanto mais fosse, o interesse dos oligarcas que se prevalecessem, né, dos banqueiros, dos grandes empresários, daqueles que estão desmatando, daqueles que estão envenenando a agricultura, usando agrotóxico. Então esses interesses eles precisavam ser defendidos e pegaram essa figura bizarra, essa figura grotesca, e colocaram para representá-los, para ser o testa de ferro dessa turma toda. Então nós estamos falando hoje desse senhor chamado Bolsonaro, que fugiu do país, que está com medo de ser preso e provavelmente não será preso, pode até perder seus direitos políticos, mas é possível mesmo que já haja um acordo para que ele não seja preso. Pegaram essa figura e conseguiram emplacar essa figura. A parte da população que apoia o tipo de ideia que ele tem, ideias racistas, preconceituosas, machistas, não é a maioria, é uma minoria. Mas através de notícias falsas, através da manipulação das informações pesquisadas pela internet, pelo uso inteligente das informações na internet, conseguiu cooptar uma parte da população que não é extremista e conseguiu se tornar presidente aí por 4 anos. Nesses 4 anos, o que foi feito efetivamente? Nesses 4 anos, o desmatamento na Amazônia aumentou, a destruição das culturas nativas continuou, inclusive com a destruição física dos nativos, o avanço dos mineradores em áreas reservadas aos nativos aumentou, a quantidade de mortes na pandemia ficaram extraordinárias, a violência por armas de fogo vinda por colecionadores, CACs, aumentou, o crime organizado teve acesso com mais facilidade às armas legais, direitos trabalhistas foram aviltados, isso não de agora, porque o projeto não começou com esse senhor. Para que ele vencesse essa eleição,
conseguiram colocar na cadeia o seu adversário político, o adversário que estava na frente nas pesquisas. Esse adversário ele ganhou as eleições. Esse adversário ele não é perfeito, ele fala muita bobagem. Recentemente falou a respeito do Brasil ideal, miscigenado e etc. Ou seja, fala muitas bobagens sem conhecimento de causa. Mas entre esse incompetente, esse pet, essa pessoa usada para representar uma elite do atraso, uma elite reacionária, foi uma escolha razoável. Nós conversamos com uma pessoa que pelo menos tem boa vontade de implementar coisas de melhoria para a população, por maiores defeitos que ele tenha, ou que o partido dele tenha. Essa boa vontade existe, essa boa vontade política existe. Não devemos mais temer a figura humana desse Bolsonaro, porque a figura humana dele não representa absolutamente nada. Na verdade, aqueles que colocaram ele no poder, aqueles que se organizaram para colocar ele no poder, aqueles que incentivaram essa loucura de golpismo, de frente de quartel, que culminou num ataque aos três poderes, esse pessoal, esses financiadores, esses que têm interesses em que a população seja escravizada por baixos salários, por falta de direitos trabalhistas, esses realmente permanecem. Eles não permanecem de agora, eles estão há décadas e décadas aguardando. A parte boa disso tudo é que eles tiveram que sair das sombras, eles tiveram que se manifestar. Eles abriram a guarda, agora nós sabemos identificar quem eles são. A população quer emprego, a população quer acesso à cultura, acesso à educação de qualidade. É isso que a população quer. E a população, ela sabe reconhecer quando estava um pouquinho melhor do que o que se tornou com os 4 anos que foi dado à extrema-direita para ela mostrar se ela realmente poderia transformar esse país num lugar melhor. Para a população negra, do qual eu faço parte, o enfrentamento se dá em qualquer governo, seja de direita, seja de esquerda. Nossa luta ela permanece firme e forte. Nós sabemos que institucionalmente foram colocados algumas pessoas, alguns representantes na cultura, nos direitos humanos, nas questões raciais, foram colocadas algumas pessoas mais parecidas conosco. Mas elas nos representam até certo ponto. A população negra não pode ser limitada ou por um partido ou por uma institucionalidade, né? A população ela deve batalhar pelos seus direitos. A população pobre, a população trabalhadora, a população afetada pelos serviços públicos, elas devem lutar pelos seus direitos, reforçar essa luta em qualquer governo, em qualquer situação de governo. A verdade é que esses senhores, tanto o atual presidente quanto o ex-presidente, são idosos, eles estão chegando ao final de suas vidas. E novas lideranças estão surgindo, né? As novas lideranças de extrema-direita, que propagam fake news, que têm uma base popular extremista, que tem uma base popular nas religiões protestantes, fanáticas, uma base popular, inclusive, em parte da população mais pobre, que comunga aí dos seus ideais de retorno a um tempo em que as mulheres não tinham tantos direitos, as pessoas não tinham opções sobre sua sexualidade, né? Eram atacadas e apedrejadas e esmagadas para que não pudessem se manifestar. Esses que ainda têm essa ambição de retrocesso, que esperam colocar no poder alguém que mantenha aí os seus ideais de se armar, de voltar ao passado em que as minorias ou a população mais vulnerável
era mantida em servidão, em submissão, esses permanecem, esses vão permanecer. Eles conseguiram eleger muita gente, deputados, senadores, pessoas que têm influência na questão política, eles têm poder econômico. Então, a luta popular, ela permanece. As pessoas devem se manter atentas a isso. O povo é muito pragmático. Melhorou a vida, conseguiu emprego, conseguiu educação, melhorou um pouquinho, o povo vai apoiar. Acredito, inclusive, que se realmente fosse possível, se esses que se mantiveram, de extrema-direita, que se mantiveram no poder por 4 anos, tivessem realmente mudado para melhor a vida da população, eles conseguiriam se reeleger. A verdade é que o povo percebeu o buraco em que, a armadilha em que havia se metido e resolveu que não queria mais isso. Portanto, é importante que nós entendamos todo esse processo, que a gente entenda todo esse processo, tudo que realmente aconteceu. Acredito que com esses embates entre direita e esquerda, esse embate ele foi muito educativo para a população no geral. A população não entendia muito bem o que era direita, não entendia muito bem o que era esquerda. E como isso foi tão debatido, criou-se aí um antagonismo tão evidente, as pessoas se educaram um pouco mais politicamente, começaram a entender um pouco mais a questão política, né? E, de certa forma, isso foi uma coisa boa. Eu quero indicar um livro chamado Brasil Nunca Mais. Brasil Nunca Mais, ele é meio aterrador, né? Então quem vai ler, por favor, que tenha aí um estômago forte. O livro Brasil Nunca Mais, ele traz aí as atrocidades que eram praticadas no tempo da ditadura militar. Esse canal é o Multiverso. Se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever no canal para receber todos os comunicados aí dos vídeos quando eles saírem. Dê o seu like, não esqueça também de aproveita, se você esqueceu, dê o like, se inscreva. Esse é o Multiverso. Até mais.